Então, pessoal, chegamos agora na parte final do resumão de óptica, introdução e espelhos planos. Então, agora aqui vamos falar sobre espelhos planos. Nele ocorre a reflexão regular da luz. Tá? O símbolo do espelho plano é um tracinho, tá? Que vai ter uns pelinhos, uns outros tracinhos assim em diagonal. Isso significa o quê? E onde tem esses tracinhos é a costa do espelho, não tem nada que reflete. E a parte lisa, onde não tem tracinho nenhum, significa a frente reflexiva do espelho, a frente onde a gente olha a nossa imagem, por exemplo. Então, no caso da formação de imagens em espelhos planos, nós temos o seguinte: nós temos um objeto, e esse objeto, sendo com um pontinho aí, ele vai emitir luz. Essa luz ela bate no espelho e ela segue a lei que nós acabamos de ver, que é o raio, tem o ângulo de incidência tem igual ao ângulo de reflexão. Então nós temos esses raios aí simétricos. Para formar a imagem, o que nós fazemos? Pegamos os raios refletidos, prolongamos eles para trás do espelho, e onde esses raios se interceptam lá, forma a imagem do objeto. Perceba o seguinte, que a distância entre o objeto até o espelho e a distância do espelho até a imagem, eles são exatamente iguais. Eles vão ser sempre iguais em espelhos planos. A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho, sempre iguais. E essa distância total, a distância entre o objeto, vai ser o dobro, né? Então, no caso, temos o seguinte, que na formação de imagens de um corpo extenso, vamos imaginar o seguinte aqui, nós temos o objeto, esse objeto é representado pela letra L, tá? Eu botei uns pontinhos aí que é para poder ajudar na hora da construção da imagem. A gente vai aplicar o dispositivo prático, que é esse aqui, que é a distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho. Então, o que nós vamos fazer? Temos o espelho plano e temos o ponto A aí, que ele está a uma distância Dzinho. Então, nós vamos pegar o seguinte, vamos pegar a distância Dzinho também, D1, e jogar para trás. Tá. O ponto B, ele é paralelo ao espelho, então significa que ele tem a mesma distância. Então, eu só tracei assim uma linha e marquei o ponto B aqui, tá? Na mesma direção. Aí, ou seja, a distância é a mesma. Agora, o ponto C, ele tem uma distância menor, ele está mais próximo ao espelho. Então, a distância que eu marquei ali foi D2. Então, a gente observa o quê? Que essa distância D2, ela também tem que ter a mesma atrás do espelho, que seria a imagem de C. Então, fazendo a ligação desses pontinhos, nós temos o seguinte, que a imagem formada da letra L, ela ficou oposta. Isso nós chamamos de enantiomorfismo, ou uma imagem enantiomórfica. Significa o quê? Que a imagem de um corpo extenso, ela é sempre oposta ao objeto e simétrica, mas é uma simetria que não pode ser sobreposta. Tu não consegue sobrepor os dois. Se tu pegar esse L e tentar sobrepor com outro L, imagem, eles não vão casar perfeitamente, mas eles são simétricos, tá? Agora, exemplos de aplicação disso. A nossa mão, quando a gente olha pelo espelho, o nosso dedo, por exemplo, que era direito, ele vira o dedo esquerdo, e o esquerdo ele vira o direito. Então ele troca. Outra aplicação que a gente percebe disso é nas ambulâncias, ou carros assim que transportem, bombeiros. A gente vê que o texto na frente, ele está escrito de maneira oposta. Por que ele é feito dessa maneira? Porque a pessoa vai observar através de um espelho retrovisor do carro. Na hora que ele observa o nome pelo espelho retrovisor do carro, ele vai ver o nome de uma maneira direita, certa, né? É uma maneira correta, como a gente faz a leitura normal. Então, essa é uma aplicação. Então, vamos ver agora aqui sobre o campo visual de um espelho. O que seria o campo visual? Seria assim a região que a gente consegue olhar através de um espelho plano. Não sei se vocês observam, quando a gente tenta olhar através de um espelho plano, a gente não consegue olhar tudo que está ao nosso redor. Tá? A gente só olha uma parte, só aquilo consegue ser refletido no espelho plano. Então vamos imaginar o seguinte, temos o observador A na frente de um espelho plano. Aí eu quero saber o que esse cara consegue olhar através desse espelho. É uma pessoa, tá? Eu represento como um ponto que é para ser mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, no caso, vamos fazer aquela regra. A distância do objeto até o espelho é a mesma distância da imagem. Vamos fazer a imagem desse observador. Então, tu pega ele que está na frente do espelho e bota atrás do espelho. Tá? Então, na hora que tu colocar atrás do espelho, não vamos esquecer, a imagem no espelho plano, ela é virtual, tá? Porque ela
é formada pela propagação, pelo prolongamento dos raios de luz, e não são os raios de luz se encontrando de verdade nesse espelho. Então, é um prolongamento dos raios de luz. Então, nesse caso, a imagem do observador, a gente traça ela fazendo o seguinte: vamos pegar dois pontinhos, dois tracinhos, e vamos fazer esses traços tocarem nas extremidades do espelho. Quando tocou isso, fez esses dois tracinhos, tocou na extremidade do espelho, observem que essa região toda aqui é o que é observado por esse sujeito, é o campo visual dele. Ou seja, aí, o que tiver dentro dessa área, o que tiver dentro dessa região, ele consegue observar através do espelho. Beleza? Agora vamos ver o que é a associação de espelhos planos. Quando se associa dois espelhos planos, ocorre que esses espelhos planos eles vão ter reflexos dos seus reflexos, formando múltiplas imagens. Então, nesse caso, o que nós vamos ver vai ser uma coisa parecida com esta imagem. Temos a bolinha no meio de dois espelhos planos e tem reflexão da reflexão. Então, estou formando 4 imagens, que depende de quê? Depende do ângulo formado entre esses espelhos. Então, aí temos uma formulazinha simples, que é o seguinte: 360 sobre alfa menos 1. Tá? 360 é a volta inteira, tá? Seria o círculo completo que essas imagens vão formar. N é o que? É o número de imagens formadas nos espelhos. N é o número formado somente nos espelhos. E alfa é o ângulo entre os espelhos. O que significa esse menos 1? Esse menos 1 é o menos 1 objeto. Tá? Tem uma técnica que dá para a gente resolver de uma maneira simples para determinar esse ângulo. Seria o seguinte: quantos objetos nós vemos nessa figura? Incluindo o objeto real, tá? Não só as imagens dos espelhos. Então, temos 5. Então, se temos 1, 2, 3, 4, 5, e essa volta completa é 360, então, 360 dividido para 5 é igual a 72. Tá? Vocês podem resolver essa mesma questão aplicando a fórmula, mas aí, no caso, o N não é 5, o N é 4, porque tu tem que tirar o objeto que está entre os espelhos. Caso tenhamos uma observação. Qual é a observação? Se a divisão de 360 sobre alfa tiver resultado par, um número par, a gente pode colocar esse objeto em qualquer posição relativa a esses dois espelhos, ou seja, o objeto pode ficar em qualquer lugar. Agora, se esse resultado for ímpar, a fórmula só vai valer se o objeto ele for colocado no plano bissetor, ou seja, se ele for colocado no meio entre os espelhos. Ou seja, essa bolinha, se o resultado for de 360 dividido pelo ângulo for um número par, eu posso colocar a bolinha em qualquer lugar entre os espelhos. Agora, se for ímpar, só posso colocar no meio entre os espelhos, ou seja, na bissetriz do ângulo, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Tá? Se o ângulo for 90, 360 sobre 90 é menos 1. 360 sobre 90 é 4. 4 é par. Então, eu posso botar esse objeto em qualquer lugar. E quantas imagens são formadas? É 4 menos 1. São 3 imagens formadas nos espelhos. Uma a mais com o objeto. Agora, se esse ângulo for 72, vamos fazer. Vai ficar 360 sobre 72. Vai ficar 5 menos 1. 5 é ímpar. Então, essa imagem só vale se eu colocar ele no plano bissetor para formar 5 imagens. Se eu tirar ele do plano bissetor, pode ser que uma dessas imagens desapareça e a fórmula não vai valer. Tá? Então, é isso que quer dizer essa questão de associação e translação de espelhos planos. Duas aplicações aqui para rotação e translação de espelhos planos. Vamos imaginar aqui primeiro um objeto que está a uma distância x de um espelho plano. Para determinar a imagem dele, o que nós vamos fazer? Vamos botar que a imagem vai seguir aquela regra. A distância na frente do espelho é a mesma distância atrás do espelho. Feito isso, o que nós vamos fazer com esse espelho? Vamos fazer um movimento de translação. O que significa translação? É jogar esse espelho um pouquinho para trás. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó, fazendo esse movimento de translação. Jogamos o espelho um pouquinho para trás, mantendo a sua direção, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? Percebemos que essa distância Dzinho, que foi jogada para trás do espelho, foi adicionada àquela distância x. Então, a imagem vai ser formada agora atrás, uma distância x mais d. Então, a imagem vai ser jogada um pouco para trás. A pergunta é, vamos observar aqui
essa distância. Quanto vale essa distância que a imagem foi mudada de posição, ela foi jogada para trás? É só a gente perceber o seguinte, que essa distância aqui inicial, x mais x, tá? É a mesma distância que estava bem aqui, que vamos chamar agora x mais x, 2x, né? Que vamos somar com essa distância d. Então, 2x mais d é a distância total agora entre o observador e a imagem número 2, que é a imagem agora formada depois que a gente transladou o espelho. Agora, essa distância também ela é igual àquela distância que a gente botou aqui em cima, x mais d e x mais d. Então, a gente pode fazer uma simples igualdade entre essas duas partes. Eu vou igualar isso que está de verde aí com isso que está de amarelo. Aí, na hora, a gente vai fazer o seguinte, ó, x mais d mais x mais d vai ser igual a 2x mais dzão, que é a distância que eu quero descobrir que foi jogada para trás, a imagem em relação à posição número 1 do espelho. No caso, fazendo a operação aqui, nós vamos perceber o quê? Aqui vai ficar 2x igual, 2x de um lado, 2x do outro, podemos cancelar e temos que d igual a 2dzinho. Ou seja, a distância que tu deslocou o espelho para trás, a imagem vai ser deslocada para trás também o dobro dessa distância. Vale a mesma coisa se tu trazer o espelho para frente, se tu aproximar o espelho uma distância, dzinho, por exemplo, aproximou o espelho 20 centímetros, a tua imagem vai aproximar de você o dobro, ou seja, a imagem vai ficar mais perto de ti 40 centímetros. Agora, se a gente aplicar uma relação simples que estudamos no primeiro ano do ensino médio, que é velocidade a distância sobre tempo, e pegarmos a equação e fazer a mesma coisa de um lado e a mesma coisa do outro, que é o quê? Dividir pelo tempo, e dividir pelo tempo que demora esse movimento, tá? Vamos perceber o quê? Que vai ficar a distância sobre tempo de um lado, distância da imagem sobre o tempo da imagem, é igual a 2 vezes a distância do espelho sobre o tempo do espelho, que é o mesmo tempo. Então, se distância sobre o tempo é velocidade, vamos perceber o seguinte, que a velocidade da imagem vai ser igual a 2 vezes a velocidade do espelho. Aqui temos o seguinte agora, vamos estudar sobre rotação de espelhos planos. Tá? A rotação vai funcionar da seguinte maneira, imagina que eu tenho um raio que incide perpendicularmente sobre um espelho plano que está na horizontal. Se eu girar esse espelho exatamente no local de incidência, do ponto de incidência, um ângulo alfa, essa luz ela vai ser desviada. Por que antes ela não estava sendo desviada? Porque ela incidia sobre si mesma e refletia sobre si mesma. Então, a gente não percebia nenhum desvio, um ângulo entre o raio incidente e o raio refletido era zero. Mas agora a gente percebe que tem um ângulo. E a pergunta é, quanto vale esse ângulo? Como é que a gente pode calcular esse ângulo? Simples. Nós vamos fazer o seguinte. Isso aqui, ó, inicialmente não era 90 graus, tá? Então, isso aqui era 90 graus. Essa parte aqui, entre o que foi girado e o raio original, e o raio incidente, é 90 menos alfa, tá? Porque na hora que a gente girou, esses ângulos alfas aqui são opostos pelo vértice. Então, se de um lado é alfa, do outro lado também é alfa. Então, a ideia é o quê? Que o ângulo agora entre o raio incidente e o espelho é 90 menos alfa. Se esse espelho é plano, o que temos de um lado, nós temos do outro. Então, nós temos que aqui é 90 graus menos alfa. Agora, se tu somar 90 menos alfa com o x, isso tem que ser 180. Então, vamos fazer as operações aqui e vamos perceber que o x é igual a 2 vezes alfa, ou seja, quer dizer o quê? Se tu gira o espelho no ponto de incidência que a luz está batendo, se tu gira um ângulo alfa, um ângulo qualquer, o desvio que o raio de luz refletido vai sofrer vai ser o dobro. Ou seja, em termos de ângulo, se tu gira 10 graus, o raio de luz vai desviar 20. Então, vai ser sempre o dobro. E se tu girar aproximando, no caso, tipo um sentido negativo, ele vai também desviar o dobro, tá? Então, aqui a gente finaliza essa parte de revisão sobre espelhos planos. Muito obrigado pela atenção a todos e bons estudos.